Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 13 de agosto, celebramos o 19º domingo do tempo comum. Que hoje possamos clamar ao Pai para que nossos corações se tornem semelhantes ao de seu Filho. No Evangelho desse domingo, acompanhamos Jesus andando sobre as águas para ir ao encontro dos apóstolos. Durante o caminhar de Cristo, os discípulos sentiram medo de quem poderia ser aquele que se aproximava. Ao reconhecê-lo, São Pedro pede para também realizar aquele milagre e Jesus lhe concede essa dádiva. Porém, diante do medo dos ventos, ele vacila, mas a mão de Jesus está presente para lhe manter de pé. Aprendamos hoje a manter nossa fé sempre no Cristo, nosso Redentor, e que tenhamos também a perseverança de continuar em direção ao seu encontro, mesmo após as nossas quedas. Se você deseja também buscar a direção para o Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a esperança do Pai a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós recebemos de presente na Santa Missa de hoje é um pouquinho o retrato da vida da gente. Se a gente pudesse pintar um quadro contando um pouquinho da nossa história, acho que a maioria de nós poderia pintar esse quadro. A história de uma tempestade ou de muitas tempestades. A história de um naufrágio no qual tudo parecia estar perdido, mas uma história onde lugar para Jesus. E quando Jesus faz parte da história, e quando Jesus entra na história, ainda que a história pareça sombria, nebulosa, uma luz se acende. Eu tenho certeza que a maioria de nós, quando ouve esse Evangelho, consegue lembrar de muita coisa que já aconteceu
e talvez muita coisa que ainda vai vir pela frente, e que a gente sabe que está escondida nessas frases da Escritura. A palavra de Deus diz que um dia o Senhor Jesus estava numa das margens do mar da Galileia e deu uma ordem aos seus discípulos para irem para o outro lado. Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um lugar de chegada, mas ele queria que os seus discípulos fossem antes dele para prepararem o lugar. Então ele diz: viajem à noite, preparem as coisas, eu vou continuar aqui terminando de receber esse povo que veio me buscar, eu vou ficar um pouquinho mais com eles, vão na minha frente, preparem tudo, e logo logo eu estou com vocês. Jesus deu a rota para aqueles homens: saiam daqui, vão para lá, e eles obedeceram. Só que no caminho eles foram surpreendidos por uma tempestade no mar da Galileia. O pessoal que mora naquela região diz que isso não é difícil de acontecer. O mar da Galileia é um lago, não é um mar, é um lago muito grande. E por causa das condições do lugar, tem os morros em volta. Às vezes acontecem tempestades de vento ali naquele lugar, naquela região, e foi o que aconteceu naquela noite com os discípulos de Jesus. Eles estavam seguindo o roteiro que Jesus havia planejado, mas no meio do caminho, surpresa, uma tempestade. A Bíblia usa uma expressão: os ventos começaram a soprar contrários. Irmãos, talvez já seja um pouquinho a história da gente, né? Para nós também Jesus tem um alvo. Você não está perdido nessa vida, não imagine isso. Existe um propósito de Deus para você. Deus deseja levar você a um lugar. Só que no caminho, às vezes a gente é surpreendido por ventos contrários. Não adianta brigar com Deus, o caminho é aquele. Não adianta pensar que tudo acontece de errado. Não, você está na rota certa. Mas às vezes, no caminho, vem tempestades que surpreendem a gente. Tempestades não são o bastante para impedir Deus de nos fazer chegar onde Ele quer levar a gente. O negócio é que, quando a gente está atravessando por uma tempestade, a gente acha que não vai acabar nunca, a gente acha que não vai conseguir, a gente começa a tirar os olhos dele e começa a pensar, às vezes além da conta, no problema que a gente está vivendo. E aí, coisas complicadas podem acontecer. Você, se tem buscado a direção de Deus para a sua vida, e aí eu vou colocar um "se" na frente, tá? Se você tem buscado a direção de Deus na sua vida, se você tem caminhado num rumo de comunhão com Deus, fidelidade a Deus, você não errou o caminho, você está na direção certa. Não fique irritado, não fique com raiva, mas no caminho, às vezes, aparecem tempestades. Os ventos sopravam contra, os discípulos talvez tivessem medo de que a barca pudesse virar, e Jesus estava no alto de um monte orando, mas Jesus percebeu que uma tempestade tinha se formado sobre aquele mar, e ele sabia que os discípulos estavam lá. Jesus então desce o monte para ir ter com os seus discípulos. Não havia barcas na margem, mas também não há nada que impeça Jesus de estar com a gente quando nós estamos enfrentando perigos. Jesus foi caminhando no meio da tempestade,
em direção aos seus amigos. Para nós, às vezes, não há muito como sair do meio da tempestade, não adianta a gente forçar a barra, porque os ventos são contrários, a gente tem que esperar para ver se alguma coisa acalma. Jesus entra no meio da tempestade, ele sabe o caminho para estar junto da gente. Quando os discípulos viram no meio do mar, que vinha alguém andando na direção deles, é a Bíblia que diz, eles pensaram que era um fantasma e ficaram cheios de medo. Os discípulos de Jesus, eles só podiam ser do Meyer, né? Porque o povo do Meyer é que acha que fantasma existe, né? De vez em quando me aparece um, eles pensaram, eu acho que na cabeça deles, é o vovô que está vindo pegar a gente, né? Alguma coisa assim, né? Mas aí, no meio da tempestade, eles ouvem a voz que eles já conheciam muito bem. Tinha muito barulho, tinha muita confusão, mas no meio de todo aquele barulho e confusão, uma voz falou mais alto, e eles já conheciam, e eles sabiam que era a voz de Jesus. Não era um fantasma, não era um sonho, era Jesus. Jesus, então, no meio da tempestade, diz para eles: coragem, sou eu que estou aqui, não tenho mais medo. Irmãos, o remédio de Jesus para a angústia daqueles homens, o remédio de Jesus para o medo daqueles homens, foi a presença dEle. Eu estou aqui, não precisam mais ter medo. A gente vive num tempo de muito medo. Ontem eu conversava com um psiquiatra que atende gente que cuida de mais gente, médico, professor, advogado, padre, e ele estava contando: padre, olha, todos os que eu tenho que acompanhar estão dizendo a mesma coisa, que estão se sentindo, às vezes, de mãos atadas, porque quando as pessoas chegam até eles, as pessoas chegam aflitas, deprimidas, ansiosas, e o advogado, antes de cuidar de uma petição, ele tem que acalmar o cliente. O médico, antes de cuidar de uma perna, tem que cuidar da cuca da pessoa. O professor, antes de ensinar matemática, tem que ajudar uma criança ou um jovenzinho a sair de uma crise de pânico. E eu falei, e o padre tem que ajudar todo mundo a não ficar biruta, né? Pois é, e todo mundo percebe a mesma coisa. A gente está num tempo em que parece que muita gente está tendo a impressão de estar naufragando. E nem sempre é porque as tempestades estão fora, mas talvez as mais assustadoras estão dentro. De repente é uma confusão de pensamentos, é uma confusão de sentimentos, e a gente tem a impressão de que está naufragando naquilo. A minha barquinha vai virar, a minha barquinha vai quebrar. Irmãos, o remédio de Jesus para aqueles homens atordoados no meio de uma tempestade foi a presença dele. Coragem, eu estou aqui, não tenham medo. O remédio de Jesus, quando a gente está quase naufragando nas nossas tempestades, na nossa ansiedade, no nosso desânimo, na impressão que a gente às vezes tem de que a gente não tem mais jeito, o remédio de Jesus para tudo isso é a presença dele. Sabe, não há um pozinho de pirlim-pim-pim que faz tudo de repente se ajeitar do jeito que a gente quer. Se alguém quiser vender esse pozinho para você, não compre. Isso deve vir lá da China. Não compre, né? Não tem garantia, não é assim? Não tem, não compre. Porque esse pozinho não existe, gente. Antes que a tempestade acalme, e ela acalma, viu? As de fora e as de dentro. É preciso que a gente receba Jesus.
não é um fantasma, não são as ideias da nossa cabeça que vão trazer solução, não é a gente achando que é super-herói, é Ele. Deixa Ele chegar pertinho, deixa Ele entrar nessa tempestade, ouve Ele dizendo para você, como disse para aqueles homens: sou eu aqui do seu lado, é a minha presença que vai te trazer a paz de volta, é a minha presença que vai te ajudar a passar pelo meio de tudo isso. A tempestade vai acalmar, mas você não vai naufragar nela, porque a presença de Cristo, o Filho de Deus, é maior que qualquer tempestade que tenha pego a gente de surpresa. Tenha ela o nome que tiver. É a tempestade do desemprego, chegou, você não estava imaginando, veio a notícia. É a tempestade de uma doença, chegou um resultado médico, você olhou, não acredito, mas está lá. É a tempestade de um vício, de um erro, que você está tentando se desvencilhar, mas está difícil. Jesus é maior que tudo isso, a presença dEle é mais forte que tudo isso, e quando Ele vem, quando Ele chega, as coisas aqui dentro começam a ir para o lugar, e a gente sabe que não vai naufragar, a gente sabe. Jesus se aproximou, e os apóstolos reconheceram a voz dele. Então São Pedro, que achou que o negócio não estava complicado o bastante, a gente também acha às vezes, né? Porque além dos problemas reais, a gente ainda cria outros, né? Há pessoas que têm o talento de multiplicar problemas. Eu tenho certeza que nenhuma delas veio à missa aqui hoje, mas vai que veio uma, né? Vamos tocar nesse assunto, né? Há pessoas que têm o talento de multiplicar problemas. Há um problema, mas o modo dela lidar com o problema faz com que apareçam mais dois. Então, há um problema no trabalho, mas o modo como ela lida com o problema faz com que apareça um problema no casamento, no relacionamento com os filhos, né? Há um problema de grana, mas o modo como ela lida com o problema faz com que apareça um problema de saúde e depois um problema de sei lá mais o quê. Parece que Pedro era desse tipo de gente, né? Por que vai ficar fácil se a gente pode complicar, né? Vamos lá. Então São Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Para que isso, cara? Mas tá bom. E Jesus diz: vem. É como se Jesus dissesse: Pedro, tem caminho para você andar, você quer arriscar? Vamos lá. E São Pedro faz o mais difícil, ele tira os 2 pés de dentro da barca e percebeu que conseguia andar. Bom, o milagre, irmãos, aconteceu, e o milagre é milagre, não me peça para explicar. Mas eu vou dizer a mesma coisa de um jeito que talvez possa acontecer no dia a dia da gente. Pedro descobriu que no meio da tempestade tinha um caminho para ele. E enquanto ele olhava para Jesus, ele ia encontrando o caminho. Irmãos, no meio das nossas tempestades, existem caminhos para a gente ir adiante. No meio de uma tempestade eu posso me entregar, eu posso parar, e o medo às vezes paralisa a gente, ou eu posso lembrar, tem um caminho no meio dessa tempestade. Só que a gente só descobre o caminho quando o olhar da gente, a atenção da gente está em Jesus, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem a direção. Sabe, às vezes pensar 1 milhão de vezes no mesmo problema não ajuda a gente a encontrar o caminho certo. Às vezes, colocar uma solução na cabeça, eu acho que a solução é essa, e ficar se cobrando aquela solução 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos, não ajuda a gente a encontrar o caminho certo. Simplesmente faz a gente ficar com a cuca sendo erodida, sabe, por
Não, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu vou fazer. Espera aí, mas será que é essa a direção? Olha para Jesus, busca Ele, pergunta para Ele, conversa com Ele, pede a Ele que te mostre qual é o caminho que Ele tem. E de repente, não é que a gente pode até ficar um pouco mais leve, cara, pelo menos aquela cobrança que eu estava me fazendo, eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer, tem que ser isso, de repente vai embora. Não, eu quero acertar o caminho que Deus tem para mim, e eu estou atento para Ele dia a dia, e Ele vai me mostrando, Ele vai juntando as peças. No meio da tempestade tem caminhos, só que a gente só encontra eles quando a gente olha para Jesus. Cuidado para não pirar na batatinha, pensando 10 milhões de vezes do jeito errado no mesmo problema. Pedro foi olhando para Jesus e foi andando. Ele estava achando o caminho. Só que a Bíblia diz que de repente ele tirou os olhos de Jesus e sentiu a força do vento. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente percebe que as coisas são difíceis. E o pior de tudo, quando a gente tira os olhos de Jesus, parece que a gente coloca uma lente de aumento e tudo fica mais complicado, parece pior. Pedro começou a afundar na água. Que nem acontece com a gente. Eu de repente tiro os olhos de Jesus e começo a afundar aqui dentro. Não vou conseguir, meu Deus do céu, como é que eu fui entrar nessa? Por que que o Senhor me colocou nessa? Porque aí a gente, por que que o Senhor me colocou nessa? Mas não... Só que mesmo naufragando, Pedro ainda chamou por Jesus. Senhor, me salva. E Jesus puxou ele pelo braço e jogou ele para dentro da barca. Irmãos, a gente está falando de tempestade, a gente está falando de perigo de naufragar, mas pode ser que haja gente hoje aqui dizendo: padre, eu não estou no perigo, eu já estou com 10 palmos d'água em cima da minha cabeça, eu levei um caixote e eu não estou nem me achando mais, Pois é, Pedro passou por isso, mas ele ainda pôde chamar por Jesus: Senhor, me salva. Irmãos, quem nos salva é Jesus. Sabe, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma estátua linda de Cristo, lá no alto do morro dos mais altos. Eu de manhã, quinta-feira de manhã, eu tenho um programinha na Rádio Catedral, 6 horas da manhã. Bom dia, Catedral. Deus é que sabe como é que aquele bom dia sai, Bom dia, Catedral. E aí às vezes não, quase sempre, quando acaba o programa, eu vou para a comunidade Bom Pastor, porque eu tenho a manhã de quinta-feira lá. E aí eu faço, alegria de pobre precisa de pouca coisa para ficar feliz, Então, quando eu pego o carro, saio da Glória, que a Rádio Catedral é lá, eu pego o aterro para ir para Copacabana, rapaz, aquilo dali é a minha distração da semana. É bonito demais, vocês já viram como é que é bonito? Porque carioca às vezes não vê, É bonito, eu vou olhando tudo, aí quando vai ali do aterro para entrar na enseada de Botafogo, quando você pega ali aquela Rui Barbosa, aquela rua, o Cristo Redentor lá ali eu acho que é o ponto de vista melhor do Corcovado. Ele fica assim, bonito, ele fica assim, esticado, é uma coisa linda. Eu passo por ali de manhã, falei, já me acalmei, já tá, por isso que do lado de lá do túnel o pessoal é mais calmo, E aqui do lado de cá, não vou nem falar nada, Mas lá tem coisa bonita para ver, acalma a gente. E a gente chama essa estátua de Cristo Redentor. Irmãos, isso tinha que ficar gravado na alma da gente. Cristo Redentor. Redentor é aquele que dá liberdade para alguém. Lembra quando a gente aprendia na escola a princesa Isabel, a Redentora? Pois é, Cristo Redentor significa que eu estava preso, eu estava sufocado, eu estava náufrago dos meus erros, da minha tristeza, da minha incredulidade, do meu desânimo.
e Ele abriu as portas e me fez livre e me deu uma vida que vale a pena, de perdão, de paz. Eu não sou mais um náufrago, eu não estou mais afundando. Ele me segurou com a mão dele, Ele está me tirando dessas águas fundas aí na qual eu estava descendo. Jesus puxou Pedro e tirou do meio daquela tempestade, e quando eles entraram na barca, a tempestade acalmou, e diz outro evangelista, eles perceberam que estavam já onde tinham que chegar. Sabe, as coisas de Deus são assim, quando você percebe, não é que fluiu. Quando Deus está trabalhando, irmãos, dificilmente dificilmente não, nunca a gente precisa meter o pé na porta. Não quer dizer que seja fácil, mas flui. E mesmo doendo, flui. Você não precisa empurrar nada nem ninguém. E quando Jesus entrou na barca, os apóstolos, você imagina, é muita coisa para, né? Os apóstolos se prostraram diante dele e disseram: de verdade, você é o Filho de Deus. Você veio ter com a gente, e tinha um mar entre nós, e você veio. Você veio andando no meio da tempestade, e você mostrou para ele que dava para andar no meio da tempestade. Você entrou na barca e o mar serenou. Você só pode ser o Filho de Deus. E sabe, irmãos, a última coisa que eu aprendo dessa história é que às vezes a gente só descobre quem Ele é quando a gente descobre quem Ele é na tempestade. Aqueles discípulos já tinham vivido muita coisa com Jesus, e eles diziam muita coisa sobre Jesus, mas foi no final dessa tempestade que eles disseram: você é o Filho de Deus. Sabe, abençoada tempestade que talvez tenha feito você descobrir que Jesus Cristo é o teu Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a tua paz. Abençoada tempestade que te surpreendeu no meio do caminho e que te fez descobrir que no fundo, o caminho é Ele. E quando a gente anda com Ele, a gente vai descobrindo, mesmo no meio dos ventos contrários, que Deus está levando a gente na direção certa. Aqueles homens tiveram um encontro com o seu Jesus, diferente de todos os outros, e olha que eles conviviam com Jesus todo o tempo, mas no meio dessa tempestade, eles descobriram quem Jesus é. Não pragueje as suas tempestades, não tenha raiva das coisas que te causam às vezes limitações, não se culpe, porque às vezes você tem a impressão de estar naufragando. Vai te ajudar isso? Acho que muito pouco. Descubra quem é esse Jesus, que tinha um mar entre você e Ele atravessou esse mar para estar do seu lado. Descubra quem Ele é, descubra a bondade dEle, descubra que a presença dEle é o remédio que a gente mais precisa. E de repente você vai olhar para trás quando a tempestade passar e vai poder dizer: olha, se eu pudesse voltar atrás vendo como eu estou vendo hoje, talvez eu não jogasse essa tempestade fora, talvez eu precisasse ter passado por ela mesmo, porque foi no meio dela que eu segurei na mão dele e ele me tirou do naufrágio. Suas tempestades podem levar você para mais perto de Jesus. Se valerem isso, valeram muito. Não fique com raiva da vida e das dores que ela traz. Se uma tempestade abrir os seus olhos para ver quem é Jesus, a gente descobre que até as tempestades da gente podem ser motivo para a gente bendizer o nome do Senhor. Senhor, eu passei por isso, mas obrigado, porque eu descobri um pouco mais fundo aqui quem o Senhor é. Só queria terminar partilhando com você uma coisa que todo ano a gente fala, porque sempre calha de ser no Dia dos Pais. Sabe que Dia dos Pais é segundo domingo de agosto no Brasil, né?
fora, cada lugar, depende dos comerciantes, né? Então, em Portugal é dia de São José, 19 de março. Nos Estados Unidos, faço a menor ideia, também não me interessa. Mas no Brasil é segundo domingo de agosto. Calha de ser o domingo em que a igreja reza essa oração que a gente rezou no começo da missa. Olha, mas não podia ter coincidência melhor, porque a oração que a gente fez no início da missa diz assim: Senhor, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos cada vez mais um coração de filhos. Irmãos, eu não sei se vocês acham isso bonito, mas eu acho muito. Hoje a gente está pedindo a Deus, não que Ele dê um jeito naquela pessoa, né? Porque às vezes a gente vem para a igreja, tinha que ter uma oração no começo da missa: Senhor, dá um jeito na minha... Eu agora vou parar de falar das sogras, porque tem tanta sogra, gente boa aqui na igreja. Eu vou começar: dá um jeito na minha nora, porque tem umas que só Jesus, né? Dá um jeito na minha nora, na minha, né? Não é, mas hoje não. Hoje a gente não está pedindo: Senhor, abre aquela porta do sei o quê. Não. Hoje a gente está pedindo algo muito maior. Hoje a gente está pedindo que Deus dê para a gente um transplante de coração. Tire do peito da gente a pedra que às vezes fica aqui dentro, pesada, puxando a gente para baixo, e ponha aqui dentro um coração de filho. Irmãos, uma das melhores coisas do mundo, da vida, é ser filho. Pena que a gente passa a vida aprendendo isso, e quando aprende, às vezes já passou. Mas uma das melhores coisas do mundo é ser filho. E se a gente passa a vida aprendendo a ser filho dos pais da gente, e às vezes a gente só aprende depois que eles se vão, mas eles ficam aqui, né? Muito até. A gente passa a vida aprendendo a ser filho desse pai. Só que esse não vai embora nunca. E esse a gente pode curtir. Basta que a gente volte para ele. E isso a gente pode fazer com 15, 30, 48, 75 anos. E ele sempre recebe a gente como filho. Não tem aquela história de que quando a gente chega na casa dos pais da gente, não importa a idade que a gente tenha, eles sempre olham para a gente como o menino ou a menina deles. Fala sério, o cara lá, 40 e poucos anos, todo obeso, e a mãe diz para ele: ah, meu filho, acho que você está mais magrinho que da outra vez, você está se alimentando, né? Tá, mamãe, ele já se alimentou por 3 anos, né? Mas está se alimentando, e ela trata como se fosse um menino, né? Ainda pergunta: quer que mamãe faça o prato? E é óbvio que ele quer, porque é bom. Irmãos, quando a gente volta para o Pai do céu, a gente pode ter passado a vida colocando uma couraça, uma armadura, mas ele vê sempre por baixo. E a gente volta e ele vê aquela criança machucada que precisa de cura. E ele vê aquele adolescente assustado, sozinho, que precisa se sentir maior, crescendo. E ele vê aquela pessoa adulta que tem que dar conta do mundo, mas que não tem força para isso, e que precisa de apoio. Ele vê a gente como filhos. A gente vive num mundo de órfãos. Muita gente não sabe mais como é bom ser filho. E talvez a gente não possa resolver isso de uma maneira mais imediata, mas a gente pode ajudar muita gente a descobrir que tem um Pai no céu, começando de nós. Dá-me um coração de filho, me ensina a confiar em Ti, Senhor, me ensina a Te obedecer, me ensina a voltar para Ti, me ensina a Te escutar, os Teus conselhos, conselho de pai e mãe, como a gente ouve pouco, e como são preciosos. Me ensina a ouvir os Teus conselhos, me faz me sentir em casa do Teu lado, me dá coração de filho.
A vida da gente muda, irmãos, quando nasce dentro de nós de novo esse coração. Esse coração faz a gente ter uma comunhão nova com Deus. E como a gente foi criado por Ele e para Ele, o coração da gente só tem paz quando descansa nele. Que hoje a gente possa voltar para casa com um pouquinho mais de coração de filho. Que a gente possa voltar para as nossas tempestades. Elas estão aí, a gente tem que segurar a barquinha, mas sem medo. Não porque é tudo fácil, não é. Deus sabe as brabeiras que você está vivendo, mas porque a presença de Jesus é o remédio para o nosso medo. Que a gente possa voltar para casa hoje, e quando a gente sentir que o vento é forte, que a gente não tire os olhos de Jesus, porque é olhando para Ele que a gente encontra o caminho que tem no meio da tempestade. E quem sabe, quando a tempestade passar, que a gente possa dizer: Senhor, eu te bendigo até por isso que eu vivi, porque foi no meio dessa tempestade que eu descobri quem o Senhor é. Quando eu estava naufragando e o Senhor me segurou com a sua mão, foi nessa hora que eu descobri que o Senhor de verdade é o Filho de Deus, meu Salvador. Se essa tempestade me empurrou mais para perto de Ti, eu te agradeço até por ela. Que a vida da gente seja transformada pela presença de Jesus e pelo novo coração, coração de filho, que Ele coloca dentro do peito da gente.